Oi pessoal, meu nome é Robson, eu tenho 36 anos, eu sou amigo da Natatiele já faz alguns anos, a gente se conheceu na Pastoral da Juventude, né? Eu fui professor no CEP durante 5 anos, hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, uma menina de 9 anos, quase 10, agora em outubro ela faz 10, tenho um menininho de 3 anos e meio e um bebezinho de 1 ano e meio, né? Graças a Deus eu sou casado há 10 anos, sou muito feliz com a minha esposa, né? A minha esposa é a Cassandra, filha do Cido Som, lá de Brasópolis. Hoje, esse ano eu consegui uma conquista, assim, que para uma família é uma das maiores conquistas que você pode ter, que foi a minha casa, né? Eu, claro, a gente não sou rico, então por questão de empréstimo e tudo mais, a gente fez parcelamento, tá pagando empréstimo, mas eu tô morando nessa casa que é minha, né? Terminei de construir minha casa, tenho um carrinho com prestação e tudo mais, mas é o meu carrinho. Tenho um bom emprego, eu sou programador, né? Trabalho para uma empresa de Sorocaba, agora com a pandemia, home office, e parece que agora vai ficar home office. O que faz de mim um homem muito feliz. Por que eu sou muito feliz? Porque eu moro na minha casa, tenho as minhas coisinhas, trabalho na minha casa, e esse lugar que eu estou é o meu escritóriozinho que eu montei aqui dentro da minha casa para trabalhar. E aqui dentro eu tô perto da minha família, né? Tô junto com a minha família. Sempre que dá, eu dou uma pausinha no serviço, e aí eu saio, vou ver as crianças, vou conversar com eles, almoço com eles todo dia, janto com eles todos os dias, né? A minha casa fica na roça, aqui no bairro de Brasópolis mesmo. Divisa Brasópolis Piranguinho, Comeiras. Num sítio que é do meu pai, né? Meu pai tem a casa dele aqui. Então, outra coisa muito boa. Sempre que eu posso, eu saio daqui de casa, ando uns 100 metros, 150 metros, e eu chego na casa dos meus pais. Sempre estou lá conversando com eles, com meu pai, com minha mãe, né? Nas minhas horas de folga aqui, o que eu faço? Eu vou cuidar da minha casa, né? A casa, eu terminei a casa, mas tem muita coisa que está faltando nela ainda. A gente está fazendo uma cerca, eu vou mexer com o morião, colocar cerca no lugar, e coisa que eu nunca fiz, mas eu estou aprendendo agora, né? Eu vou, depois que eu faço a cerca, amanhã, por exemplo, que é o dia de hoje que vocês vão estar aí, eu vou estar fazendo uma cerca em volta de casa, eu fiz um poço, faço a ligação de instalação elétrica, né? Eu quero saber por que eu estou contando tudo isso. Eu estou contando tudo isso porque isso é um objetivo que eu tinha quando eu tinha idade de vocês. Quando eu estava na escola, uma das coisas que eu pensava é assim: eu quero crescer, eu quero estudar, quero ter um bom emprego, quero ter minha casa, quero ter minha família, quero poder viver bem, né? Quero poder viver bem. Mas o que me levou a fazer tudo isso? Foi esse esforço. Você vai falar assim que eu... Ah, ele é... Você teve berço de ouro. Não tive, não tive. Os meus pais, no começo da vida deles, o meu pai trabalhava numa olaria, meu pai não tinha estudo, né? Não tinha nem a oitava série, minha mãe parou no 4º ano. Então, como eu falei, no começo da vida eles viviam numa olaria ali em Estação Dias, passavam necessidades, o dinheiro que eles tinham por mês não dava nem para fazer as compras. Pela graça de Deus, por uma benção, meu pai conseguiu um emprego na GM, em São José, isso já faz algumas décadas. E a gente mudou para São José dos Campos e lá a nossa vida começou a melhorar aos poucos, né? Com o tempo, ele construiu a vida dele, ele construiu a casa dele, e isso me ensinou a ter valor. Que tipo de valor? Eu comecei a respeitar os meus pais por tudo que eles fizeram, né? Meu pai saiu do nada, né? Era um lavrador, depois passou para um batedor de tijolo, né? Até virar um operário de uma empresa, de uma grande indústria. Mas ao tempo todo, os valores da família sempre foram empregados dentro da minha casa, né? O que são os valores da família? O respeito com o pai, com a mãe, né? O respeito com o mais velho, o respeito a valorização dos estudos, né? Hoje, quantos adolescentes eu vejo, desde que eu dava aula, quantos eu vejo, quantos jovens, que não estão nem aí pro estudo, né? Vai na escola para conversar, vai na escola para brincar, vai na escola para dar aquela risadinha, aquela outra. Ah, agora eu vou na escola para ficar vendo TikTok, ficar vendo Instagram, né?
o que aconteceu com vocês agora, por exemplo, na pandemia? O pessoal da escola, eu não sei, o pessoal das escolas estaduais, infelizmente tiveram que ficar em casa, né? Tiveram que ficar em casa por causa dessa pandemia. E muitos, vocês ficaram restritos no PET, por exemplo, né? Que para vocês foi uma perda imensurável de conhecimento. Porque o governo fez o que ele podia fazer. O que vocês tinham como alcance era um material para estudar em casa. Porque nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso nem toda escola tem condição de empregar um ensino à distância. E isso fez com que muitos jovens, muitos estudantes em Minas Gerais e no Brasil ficassem com o ensino defasado. Né? Mas eu te pergunto, você vai usar isso como desculpa para você daqui 1 ano, 2, 3, quem sabe, não entrar numa boa faculdade, não estudar? Você vai usar esse período que você ficou sem informação da escola para você não conseguir correr atrás dos seus sonhos, para você não conseguir conquistar aquilo que você quer? Meu amigo, minha amiga, eu já te digo com toda sinceridade, a culpa é sua. Se você não conseguir conquistar alguma coisa daqui para frente, a maior parte da culpa é sua. Por quê? Aí você fala, nossa, o que você está apontando? Tudo que a gente consegue hoje em dia, todos os esforços que a gente consegue, se você conseguir entrar numa faculdade boa, se você conseguir um bom trabalho, depende muito do seu esforço. Depende muito de quanto você está valorizando o que você tem hoje. De quanto você está valorizando o suor dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que te criaram. Porque se você está aqui hoje estudando, é porque alguém trabalhou, é porque alguém trabalha na tua casa para dar o sustento para você poder estar aqui estudando. Há muitos anos atrás, quantos adolescentes na idade sua, quantos jovens na sua idade não estariam trabalhando agora? Né? Não precisa ir tantas gerações. Os meus pais, por exemplo, na idade de adolescência, eles trabalhavam para ajudar a sustentar a casa. Garanto que muitos pais de vocês aí faziam isso também. Quando eu era criança, eu trabalhava para sustentar a casa. E vocês não fazem isso, vocês não precisam disso. E o que acontece? Esse jovem vai para a escola, vocês vão para a escola, se deparam com uma situação como a pandemia que eu acabei de falar e se acomodam, né? Não corre atrás, não estuda mais. O professor ensinou, foi isso que eu tive e acabou. Né? Beleza. Né? Mas o que... Agora pensa comigo. O que você sonha para o seu futuro? Né? Se você tem uma visão dessa, de que a escola me ensinou, o que a escola não me ensina, beleza, eu não tenho obrigação de aprender. O que você pensa para o seu futuro? Pode parecer meio papo de tiozão, né? Mas eu lembro muito bem na escola, quando eu estava no colegial, a gente conseguia sentar na sala e ver o futuro de cada um daqueles alunos. Né? Hoje, se eu estiver na sala de vocês, eu consigo olhar para a cara de cada um aluno, o comportamento dele dentro e ter uma noção do que ele vai ser no futuro, baseado no que a gente já viu. Né? Você tem aquele aluninho, aquele nerdzinho, aquele certinho, aquele que senta nas primeiras cadeiras, que está querendo aprender. Esse cara, pode ter certeza, ele vai ter um grande futuro. Vai ter um grande futuro. Vai ser ter uma função grande numa empresa, se não tiver o próprio negócio, vai correr atrás. Agora você pega aquela galera do fundão, aquela galera da bagunça, aqueles caras que são os bambambãs da sala, né? Nossa, esses caras são bonitão, são os caras joinha da sala, que não estão muito aí pra escola, que não estudam, não fazem nada. Fatidicamente, eles têm uma grande chance de não se tornar ninguém na vida. Se eles não resolverem abrir os olhos, acorda, tá na hora da gente correr atrás, tá na hora da gente tipo assim, vestir a camisa, vamos estudar, vamos esforçar para ser alguém na vida. Se eles continuarem desse ritmo, eles tendem a virar uma pessoa que fica desempregado, que fica brigando, por favor, entre aspas, assim, fica discutindo com políticas, não tem emprego para mim, eu não tenho... O que você fez para sua vida, caramba? O que você fez para poder ser diferente? Você se acomodou. E nós não podemos ser acomodados. Não é isso. Não é esse tipo de jovem que nós temos que ser hoje. Você não pode se acomodar, você não pode aceitar aquilo, você tem que correr atrás, você tem que pensar que é o seu futuro. Né? Isso que eu estou falando são valores de escola, né? Valores de estudo, que fazem tanta diferença pra gente. Que fazem tanta diferença no dia a dia. Mas nós temos um outro problema também que assola muito os jovens de hoje em dia. Não só temos o problema do estudo, como a gente acabou de conversar,
mas a gente tem também os valores morais, sabe? O que a gente está aprendendo hoje da sociedade como um todo, né? O que a gente está aprendendo hoje? Eu lembro assim que quando a gente era criança, a gente não tinha tanta... Eu sou da geração X, né? Eu sou... Vocês sabem, geração X, então eu sou dos mileniais, né? Provavelmente vocês, a maioria, são da geração Z, né? Os Zoomers. Eu sou da geração X, a última geração que teve uma vida analógica, né? Eu comecei a minha vida, o pessoal da minha idade, a gente começou numa vida analógica, sem internet, sem celular, sem nada. E a gente passou por essa transição, né? E isso fez muito bem pra gente, de certa forma, porque quando a gente era criança, antes da gente entrar na nossa adolescência, quando a gente tinha um mundo desconectado, a gente tinha uma televisão que era 3, 4 canais. Então, o que era a nossa vida social? A gente não tinha YouTube, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha internet para se comunicar. A gente saía para fora de casa e ia brincar com outro colega. A gente ia jogar bola, a gente saía para brincar na rua, né? A gente aprendia a ter o valor humano ali um com o outro, né? Hoje, essa última geração, ela teve uma vantagem muito grande, porque eu vejo os meus filhos, que tem ali, como eu falei, tem 9 anos, eles conseguiram nessa idade aprender muito mais do que a gente nessa idade, porque eles têm a internet para pesquisar, tem muita informação na mão deles, né? Isso é bom? É. Mas ao mesmo tempo traz uma situação muito ruim. Quando o jovem não consegue, quando a pessoa não consegue separar essa informação, não consegue separar essa vida e ela absorve demais, aquilo pode fazer com que você não seja você mesmo, que você seja aquilo que a mídia quer, né? Hoje nós temos os famosos influencers, né? Os digital influencers. É um youtuber. É o youtuber que dita a moda, que dita o que você tem que comer, que dita o que você tem que vestir. É o youtuber que é aquele carinha que você segue no Instagram, que começou a utilizar, eu tô usando uma roupa diferente, o cara começou a usar a moda de uma roupa rasgada, bonitinho, vamos usar porque isso é moda, né? Aí começa aqueles videozinhos, né? Olha, vamos... eu vi, por exemplo, o TikTok. O TikTok não, vamos do Instagram. O TikTok também, acho que os dois seguem a mesma linha. Um cara vai lá, solta uma música e uma dancinha em cima daquela música. O mundo inteiro quer postar dança em cima daquela música, né? A pessoa não tem mais digamos assim, ele não tem mais a criatividade. Você tem na mão uma ferramenta que está te mostrando ao mundo, que são as mídias sociais. Mas os jovens de hoje em dia, eles não conseguem mais ter a mente aberta para ter uma criatividade. É isso que eu estou dizendo para vocês lá do começo. Como a gente tem essa montanha de informação que vem pra gente pela internet, o jovem, a pessoa acaba não sabendo quem ela é, o que ela tem que fazer, o que ela não tem. Ela segue a modinha, né? Como eu tava falando no TikTok, o cara começa a fazer um vídeo, começa a fazer uma música baseado no que um cara fez, né? Se você quer utilizar as redes sociais, não tô falando que isso é errado, é claro que não, isso é muito legal, você tá fazendo o seu vídeo, tá fazendo a sua live, tá fazendo o seu story, isso é muito legal. Mas seja você, seja real você, né? Mas acontece que muitas pessoas estão usando isso para esconder o que elas são. Essa questão da modinha faz com que você, nossa, eu tenho que fazer um vídeo cantando tal música, porque tá todo mundo gostando, isso eu vou ter like, eu vou ter seguidores, isso vai me fazer bem comigo mesmo. Mas quando você tira aquele celular, você tira aquela rede social, a pessoa tá triste, né? Você vê uma pessoa rindo, dançando num vídeo, que quando ela tá por trás, ela tá se deprimindo, né? E o jovem de hoje em dia tá se deprimindo. O jovem de hoje em dia não conseguiu experimentar ainda o que é uma frustração, né? Vocês mesmos, quantas vezes vocês não chegaram em casa e tava com aquele sentimento, nossa, tá faltando alguma coisa, tá um vazio dentro de mim, nossa, eu não sei mais o que eu faço. Cara, esse sentimento é cada vez mais comum entre a juventude de hoje. Por quê? Porque a gente tem um
mar de informação, um mar de coisas na nossa cabeça. Hoje, se você tiver uma dúvida de alguma coisa, a gente está batendo um papo aqui, vamos falar sobre qualquer coisa, vamos falar sobre história, né? Vamos falar sobre história do mundo, vamos falar sobre história do Egito, o que são as múmias, quem que fez as pirâmides, foram os ETs. Em 2 segundos alguém pega o celular, dá uma googlada e dá todas as informações. Então a sua cabeça não tem tempo para evoluir num pensamento, né? Para correr atrás. Não, vamos pensar um pouco. Como faz uma casa? Uma casa eu tenho que fazer fundação, tenho que fazer isso, aquilo outro. A gente discute, a gente troca ideias, a gente troca pensamentos. Como faz isso? O que é aquilo? Por que disso? Então a gente tem que ter essa conversa, né? E hoje, com a tecnologia, a gente não tem tempo para isso. Você não tem tempo para poder expandir o seu pensamento. As informações vêm para cima de você, né? E a gente sente que se você começar a absorver informação demais, você não tem tempo para se expressar, né? O jovem de hoje não tem tempo para se expressar, para falar o que está sentindo, como está se sentindo, né? E ele acaba se expressando em sentimentos negativos, né? Se expressa. A gente vê essa frustração através de uma depressão, através de um estresse. É triste falar, mas quantos casos de adolescentes que tiraram a vida nesses últimos anos por causa de coisinhas bobas, né? Eu terminei com a minha namorada. Nossa, meu mundo caiu. Gente, vocês têm 15, 20, 16 anos. Você tem um mar de vida pela frente. Se você namora hoje, legal, seja feliz, namora bem, trate com carinho, né? Mas se acabar, acabou, né? Bola pra frente, vamos tocar a vida. Mas infelizmente a juventude de hoje, muitos se apegam tanto às coisas que têm, tão pequenas, que eles não sabem lidar com essa dor, não sabem lidar com esse sofrimento. Tá? Por que a gente está falando tudo isso? A gente saiu lá de trás falando sobre o estudo e valorização do estudo, falou sobre um pouco da família, valorização da família, dos valores. Aí a gente falou um pouco das mídias, né? De como isso influencia a nossa cabeça, como a gente vai na modinha, vai junto com os outros. E ao mesmo tempo a gente tem um mar de informação sobre a gente, e esse mar de informação faz com que a gente não tenha opinião própria, né? Aí, então, a gente passou por todo esse ciclo para a gente deixar um pequeno recado para vocês, né? Vivam, mas vivam da maneira correta. Nós precisamos pensar no nosso futuro. Quem você quer ser amanhã? Faz esse exercício comigo agora. Quem você quer ser no amanhã? Qual o seu objetivo? Se você não tem um objetivo, hoje trace um. Trace um objetivo. Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um vendedor, eu quero ser um jogador de futebol. Né? Mas trate seu objetivo. O que você quer ser? Se você está pensando numa posição profissional, eu quero ser um médico. Seja o melhor médico. Faça de tudo para ser o melhor naquilo. Mas alguém tem mais oportunidade? Não se lamente. A oportunidade quem faz somos nós, né? Sobretudo. E quando a gente começar... e aí assim, você traçou seu objetivo, você vai correr atrás dele. Como você faz para alcançar seu objetivo? Seja você. Seja você com seus esforços. Não deixe o mundo dizer como você tem que ser. Não deixa tudo que está lá fora dizer como você tem que ser. Aprenda a se valorizar. Se valorize. Se valorize. Você vale muito. Você é uma pessoa única. Não existe outra como você no mundo. Né? Isso aqui não é um livro. Não estou falando como se fosse um livro de autoajuda. É real. Não existe outro você. Então que você seja o melhor você. Né? Você seja o melhor nas coisas que você faz. Não se deixe levar pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam, ou pelo que os outros falam que isso aqui é o melhor. Não seja assim. Né? Eu não estou falando que você tem que se isolar do mundo, que você tem que deixar de curtir aquela música que tá rolando, de usar aquelas roupas que estão... Não estou falando disso. Você pode estar assim junto com a galera, de viver, mas não deixe de ser você. Não
deixe uma rede social ditar como você tem que pensar, como você tem que agir, como você tem que amar. Não deixe que um influencer diga pra você que você é bom ou é ruim, né? Que o que você faz está certo ou está errado. Certo? Ouça os mais velhos. Ouça os mais velhos. Que por mais que o conhecimento deles seja limitado, e eu tenho certeza que é, porque como eu falei lá atrás, eles cresceram num mundo sem internet, então o conhecimento técnico deles é limitado. O conhecimento técnico deles é limitado. Mas a vivência deles é imensa perto da sua. Você tem 15, 16, 17 anos, 20 anos no máximo. As pessoas que estão com você podem ter 30, 40, 50, viveram décadas a mais que você. Enfrentaram coisas muito além da que você enfrentou. E você pode aprender muito com eles. E por último, juntando tudo isso, aprenda a se amar. Aprenda a se valorizar. Não se entregue por pouco. Não se venda por pouco. Não sofra por pouco. Como diz a história, viva intensamente, mas com responsabilidade. Você tem uma vida longa pela frente, você tem muito futuro, você tem muita coisa a construir. Basta você querer construir, basta você querer viver. Mas se você não se amar, se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você. Não é uma namorada, não é um namorado que vai te amar mais do que você. Certo? Não é o seu professor que vai enfiar as coisas na sua cabeça se você não quiser aprender. Né? Não são os seus pais que vão te educar se você não quiser ser educado. Você tem que ter certeza daquilo que você precisa para a sua vida, daquilo que você precisa ser, daquilo que você precisa aprender, daquilo que você precisa viver para atingir os seus objetivos. Tá? Existe uma história muito interessante, vocês já devem ter visto. Né? Um professor chegou numa sala e aí ele pegou um pote de vidro, ele pôs o pote de vidro sobre a mesa, virou para os alunos, ele encheu o pote com bolas de ping-pong. Virou para os alunos e falou assim: vocês veem, esse pote está cheio? Todos olharam para o pote cheio de bola de ping-pong e falaram assim: está cheio. Né? Então o professor foi lá e pegou um saco de bolas de gude e jogou. As bolas de gude entraram no vão das bolas de ping-pong e encheram. Aí todo mundo deu aquela risada, gargalhada. Tá vendo? Então não estava cheio. Correto? Agora está cheio. Agora está cheio. Ele pegou um saco de areia, jogou areia no vão, a areia preencheu o que faltava naquele pote. E aí todos já ficaram mais quietos, já não tinha mais tanta risada, porque todo mundo viu, nossa, olha, tá pegando a gente. Né? Ele falou assim: agora está cheio, agora não tem mais espaço, porque ele bateu a areia e não tinha mais nada. Quando ele fez isso, ele pegou um copo de café e derramou dentro do copo. Ele disse: agora está cheio. Aí ele falou assim: esse pote é a vida de vocês. O que você coloca nela, o que você coloca dentro dela, diz como é a sua vida. As bolas de ping-pong é a sua fé, é aquilo que você acredita, é aquilo que você vive, é Deus na sua vida, é a sua crença, é aquilo que move o seu espírito, é o seu amor próprio. São as coisas que você movimentam o seu ser. As bolinhas de gude são suas conquistas. Né? Perdão, as bolas grandes são também a sua família. Né? As bolinhas de gude são suas conquistas. Né? São um carro que você tem, uma casa, um emprego, a sua faculdade. E a areia é todo o resto, né? É todo o resto que você quer. Uma roupa nova, um tênis, ser social, um celular. São essas coisinhas menores, né? Agora, se você pega na tua vida e coloca só areia, não sobra espaço para as coisas mais importantes. Se você coloca essas coisas superficiais de estar bem de rede social, de celular, de ter e ter, você não tem espaço para sua família, para sua fé, para você mesmo. Se você coloca a questão, se eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, quero fazer aquilo, você não tem espaço para sua família, para Deus, para as coisas importantes para você. Então, cada coisa tem seu espaço na sua vida e você tem que saber dosá-la, tem que saber colocá-la no seu devido lugar. E aí o menino muito espertinho levantou no fundo: professor, e o café? Aí eu te digo, não importa quanto a sua vida esteja cheia, sempre tem um tempinho para tomar um café com seus amigos. Tá bom? Então aqui eu me despeço, espero ter... Foi 20 minutos, tentei ser o mais sucinto possível. Espero ter conseguido passar alguma mensagem para vocês. Desejo a vocês muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
podem ter certeza que nas minhas orações eu incluo todos aqueles que a gente trabalha, a gente tem contato. E a pedido da minha amiga Tatiele, pode ter certeza que eu vou estar torcendo e rezando para que vocês se tornem pessoas boas na vida, que vocês encontrem esses objetivos, corram atrás deles e que sempre busquem ser melhores, tá bom? Fica com Deus. Até mais.